Para você que acompanha o nosso canal há algum tempo, sabe que sempre surge algum boato de que a Disney vai abrir um parque aqui no Brasil, por exemplo. Mas sabia que existem boatos de outros parques da Disney ao redor do mundo que realmente eram verdadeiros? Exatamente, foi anunciado nome, projeto, localização, data de estreia e muito mais. E o que aconteceu? Esse parque simplesmente não saiu do papel. Até parece história brasileira, né? Bem cara de acontecer isso com a gente, anuncia o parque que não vem aí. Derem o gostinho e depois retirarem, né? Que ódio. Mas é isso que a gente vai contar nesse vídeo aqui, história de dois parques da Disney, um que foi anunciado e o outro que foi quase, rumores muito fortes de que iam acontecer e não aconteceram. Vamos lá? Mas para você que está chegando agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E antes da gente contar a história do vídeo de hoje, que inclusive eu tava com muita saudade de contar histórias aqui para vocês aqui no canal, que tem várias, se inscreve aqui para não perder as próximas histórias de Disney, de parques, vocês vão gostar muito do nosso conteúdo. Só clicar em se inscrever, é bem rapidinho, ajuda muito a gente. Vamos lá pro vídeo. E depois que o Walt Disney deixou a gente em 1966, a Disney acabou enfrentando muitos problemas aí pela frente, porque o Walt Disney tinha muito daquilo da visão da própria empresa, ele botava a mão na massa mesmo, ele queria tudo do jeito dele. Então, quando algum dono assim acaba se afastando da empresa por falecimento ou outros motivos, a empresa nunca vai pra frente como seria com os olhos dele. Acaba sofrendo aí uma dificuldade, né? Até porque a visão do dono, como o Fábio falou, faz total diferença. E aí, claro que as pessoas que estavam à frente da Disney ficaram ali meio estremecidas, rola um desânimo, enfim. Às vezes perdidas também, né? Acontece. E aí, na época, a solução foi trazer um CEO da Paramount, um estúdio bem famoso de filmes que todo mundo deve conhecer com certeza. Só que assim, a opinião sobre ele hoje em dia é meio dividida, se ele fez um trabalho bom, se ele não fez, mas o fato é um só. Ele entrou naquela época e conseguiu tirar a Disney do buraco. Bom, então com isso, naturalmente a Disney acabou passando por várias mudanças. Eles compraram, por exemplo, alguns canais de TV, como a ESPN e também aquele outro canal que esqueci. ABC. A ABC também na época. E aí também, naquela época, só pra vocês saberem como a Disney estava, eles já tinham a Disneyland na Califórnia, tinham o Magic Kingdom em Orlando, o Epcot também, e a Tokyo Disneyland. Então logo em seguida eles abriram a Hollywood Studios, que na época era a MGM, e também abriram a Euro Disney, que era conhecida naquela época como Euro Disney, só que hoje em dia é conhecida como a Disneyland Paris, que fica lá na França. Exato. E a Disney de Paris abriu em 1992. Um ano depois, em 93, eles anunciavam mais um parque para os Estados Unidos que viria a abrir em 1998. E esse parque em questão seria aberto especificamente na Virgínia, e ele seria chamado de Disney America, e ele teria também uma pegada um pouco diferente do que é o formato da Disney hoje em dia. Por exemplo, ele teria uma sazonalidade na abertura do parque, ele não funcionaria o ano inteiro, né? Exatamente, porque o clima na Virgínia é muito extremo, o inverno é realmente inverno, então rigoroso. Para operar o parque é bem difícil, raramente as pessoas iriam num parque assim, então ele funcionaria somente 8 meses por ano, e além disso também um pouco a pegada dele não era tão o jeito Disney de ser que a gente conhece. E o projeto, gente, ele era bem legal, apesar de ter sido meio polêmico também essa história lá nos Estados Unidos, mas vocês vão entender o porquê agora, só que é muito bizarro pensar que ele foi todo desenvolvido, terreno, aprovações, outras nem tanto, que a gente vai contar já pra vocês, e ele nunca ter saído do papel, é bem bizarro. Bom, então o formato desse parque ele não teria aquela Main Street, que é aquela rua principal da Disney, que quase sempre tem um castelo ali no fundo, e no lugar da Main Street, então, ele teria uma Crossroad USA, que passaria mais ou menos a temática dela dos anos de 1800 a 1850, então é algo totalmente diferente do que a Disney, né? Exatamente, e assim, esse parque, gente, ia contar, na verdade, a história dos Estados Unidos, então era mais pra ser um parque histórico, vamos dizer assim. E aí que tá a pegada, porque os parques da Disney, eles sempre levam pra esse lado mágico, pra esse lado Disney, personagens, que tem a ver com a história do Walt Disney também, enfim, nada a ver com a história do país Estados Unidos, que era a pegada desse parque. E o mais diferente desse projeto também é que a Disney contaria com hotéis dentro do próprio parque, o que não é comum, porque geralmente eles têm hotéis mais anexos ali ao parque, onde tem uma entrada especial, mas não tão colado assim, nem dentro, né? Exatamente, é só a Disney de Paris que tem realmente o hotel logo na entrada ali do parque. Hoje em dia, quem a gente vê mais fazendo coisas do tipo é a Universal agora, com a Universal de Beijing, que tem o hotel logo na entrada, e agora com a Epic Universe tem um hotel ao fundo e praticamente dentro do parque, mas essa ideia da Disney America era realmente isso. Acho que até vai passar essa ideia que o hotel ali era o parque meio vivo, as pessoas vivendo ali dentro. Pode ser, né? Aquela coisa da imersão. E uma das atrações dessa área seria um show chamado de Muppets Take America. Talvez pra muita gente aqui, os Muppets não façam muito sentido, mas são personagens que foram muito famosos hoje em dia, né? Nem são não, mais é bem tanto. famoso ainda. Ainda é? Tá fora da nossa bolha, mas é bem famoso
famoso, sim. Famoso, mas eu fazia mais parte da minha infância, assim, que eu tinha mais referência. Então eles iam contar fatos históricos ali da história dos Estados Unidos, fatos mais importantes. E nesse parque também teriam várias áreas temáticas diferentes e até bastante curiosas, acho que um gosto até meio duvidoso pra mim, por exemplo. Porque uma dessas áreas, por exemplo, requeriria um forte da Guerra Civil, teria uma outra área também que simularia ali como se fosse uma batalha, né? Isso, um campo de batalha de guerra. Então assim, né, você fica pensando, putz, será que Esquisito, realmente né? a gente quer ir num parque temático e ver esses temas de guerra, de batalhas que fazem parte da história de qualquer país e também dos Estados Unidos? Só que ainda naquela época era muito mais cultuado isso do que hoje em dia. Mas o parque obviamente teria também montanhas russas, rodas gigantes, e uma das montanhas russas, ela teria um tema de revolução industrial. Aí você fala assim, nossa, que tema meio pesado. Que loucura, mas né? vamos lá. História ali presente, Nossa, chatice que- até. Em outra área temática também teriam vários hangares ali espalhados, e a atração que teria nesses hangares é um simulador de voo que seria conhecido como Soaring, por exemplo. E nesse simulador de voo você faria ali um voo como se estivesse numa aeronave mesmo, numa batalha de guerra talvez. Aeronave militar, então assim, Sim. de novo esse tema e calma que não acaba. E essa área previa também uma montanha-russa dupla invertida com o nome de Dogfighter, que é um termo utilizado aí para falar como se são dois caças, na verdade, de guerra, batalhando num curto espaço, na verdade, aéreo. Então teria mais esse tema de guerra que guerra Presente e guerra. dentro desse parque. Bem forte. E a localização desse parque, gente, seria perto ao Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. E o Michael Eisner, que é o CEO da Disney naquela época, obviamente, estava super empolgado com isso, porque era um parque histórico, perto da capital dos Estados Unidos, que já recebia muitos turistas. Então, de repente, quem queria lá ver a história dos Estados Unidos, não só ali na capital, podia conhecer no parque da Disney, mas com aquele jeitinho Disney de ser, né? Conhecer com uma experiência completa, né, digamos assim, tanto da Viver um pouco experiência mais. do que aconteceu mesmo na história. E o projeto ele também contemplava ali um campo de golfe para as famílias curtirem e também um downtown Disney, para as pessoas almoçarem, ficarem passeando ali durante o dia ou a noite. Isso aqui é similar ao que existe em Orlando Sim. lá, que é pra você fazer compras. E esse vídeo é um oferecimento aqui do nosso parceiro, que é a Limber Software. Exatamente. O grupo Limber Software já atua no mercado brasileiro há mais de 20 anos, já atendendo mais de 20 milhões de visitantes num único ano, com muita segurança, eficácia e diversos tipos de produtos, desde totens de autoatendimento, sites, sistemas administrativos e o mais legal, é tudo muito rápido. Você consegue colocar o seu e-commerce no ar com a Limber em apenas 24 horas, né? É bem rapidinho mesmo, eles têm várias soluções para vários tamanhos de empresas também, de acordo com o seu projeto. E o legal é que a Limber não para, gente, agora eles começam uma nova etapa na vida da empresa. E para marcar ainda mais essa história de sucesso, no mês passado o grupo adquiriu a Wave Tecnologia, que trabalha com soluções para gestão de processos, além da Abil Software, que entre outras frentes se destaca como fornecedor de sistema para parques e atrativos. Então, como vocês viram, o grupo Limber Software tem diversas soluções. Se você quiser conhecer mais, é só vocês conferirem aqui no link que está nos comentários ou aqui na descrição do vídeo e também solicitar uma demonstração de algum produto da Limber que vocês com certeza vão gostar e vão trabalhar com eles. Exatamente, para conhecer tudo é só acessar o site da Limber que está aparecendo aqui e também está aqui fixado no vídeo. E agora vem um belo plot twist, gente. Sim, gente, o terreno da Disney já estava comprado, o projeto já estava aprovado, só que ele não foi para frente porque os moradores lá locais não queriam o parque. Vê se pode os moradores irem Irem contra. contra essa ideia. Até um projeto legal, né? Pensando assim. E muitos moradores começaram a reclamar, falando que esse projeto traria vários danos para a cidade, tanto para o trânsito, que aumentaria muito mais, tanto para o comércio local também, que mudaria o foco ali por conta do resort. Exatamente, entre outros problemas, como destruir a cidade por causa do turismo, Sim. enfim, várias coisas que, obviamente, um resort desse tamanho iria trazer milhões de pessoas e mudar todo o estilo da região. E aí também veio um ponto muito grave e delicado no meio dessa história. Exatamente, a Disney acabou adquirindo um terreno muito próximo de um campo de batalha muito importante da história dos Estados Unidos, onde infelizmente 300 mil soldados perderam a vida. Então a população começou a considerar essa entrada da Disney ali perto um desrespeito ao que aconteceu ali. E eis que a gente chega no ano de 1994, quando os problemas começaram a ser ainda maiores, porque vários grupos foram surgindo contra esse projeto da Disney, falando que eles tornariam a história dos Estados Unidos praticamente uma piada. E aí que o Michael Eisner colocou a mão na consciência e pensou, vamos então rever essa história da Disney América para tentar fazer com que o parque fosse adiante. Primeiro, o nome seria alterado para Disney America Celebration, e a ideia era ter um parque da Disney mais voltado para a cultura da Disney naquela época, fatos divertidos da história dos Estados Unidos e muito menos focado no militar, que realmente, gente, independente de ser um tema pesado assim para quem vai visitar, é uma coisa que é delicada para toda a população, na verdade, não tem É uma como. história complicada, difícil. assim, pra você fazer É uma triste ao mesmo tempo, homenagem, sei lá, muito estranha, pra falar a verdade. E infelizmente não se sabe muito sobre essa segunda versão aí do projeto, só dá pra saber mais ou menos que eles teriam, por exemplo, como referência o Coney Island lá dos Estados Unidos, que é aquele parque que fica ali no pier não,
Tô fica lá confundindo. Já fui em no Nova parque York. e esqueci, gente. Fica ali em Nova York, na beira do mar. E pronto. Extremidade lá, Isso vai. é mais fácil assim, desse jeito. Que é um parque bastante clássico, tem uma montanha-russa ali centenária de madeira, então eles trariam mais ou menos essa cara para esse novo projeto. Exatamente. Mas aí apenas algumas semanas depois que aconteceu essa mudança, esse novo anúncio, a Disney desistiu de vez do projeto, o terreno foi vendido e nunca mais se ouviu falar sobre Disney América. Bom, e obviamente com esse fiasco, a Disney acabou repensando vários projetos, mas ainda assim outros foram pra frente. Por exemplo, na Califórnia ganhava o segundo parque, que era o Disney California Adventure, e em Orlando abria o Animal Kingdom. Mas a gente não tá aqui para falar de projetos que deram certo. Vamos falar de projetos que não deram certo da Disney e tem outro projeto que era lá para Dubai. Bom, gente, Dubai não é novidade para ninguém que tentaram atrair diversos parques para se tornar, entre aspas, a nova Orlando. Tentando atrair Universal, SeaWorld, diversos outros tipos de parque, e obviamente que a Disney estava nesse meio. E inclusive a gente poderia ficar horas aqui falando sobre a Dubai Land, que dá até um outro vídeo. Se vocês comentarem bastante que querem um vídeo sobre a Dubai Land, deixem aqui nos comentários que a gente faz pra Isso, porque vocês. essa história for interessante para vocês, a gente acaba fazendo aqui também. E agora, apesar de não ter sido anunciado oficialmente, vários desses projetos acabam vazando, e dessa vez esse projeto vazou no ano de 2014 e era assinado pelo Favela Studios, um estúdio que já trabalhou com a Disney anteriormente, então tinha uma veracidade nisso aí, né? Exatamente. E inclusive, um dos fundadores desse estúdio já fez parte da Walt Disney Imagineering. Alguns projetos mais famosos que eles fizeram juntamente com a Disney foi a Discoveryland da Disney de Paris, Port Discovery no Tokyo Disney Sea, a Sunset Boulevard do Hollywood Studios na Flórida, além de outros trabalhos com concorrentes diretos da Disney, como Universal e vários outros parques na Ásia. E no dia seguinte que vazaram esse projeto aí na internet, o blog que vazou tudo isso, ele acabou recebendo uma ligação do próprio Favela Studios pedindo que eles retirassem as imagens do ar. Só que isso não deu mais certo, gente. Eles até retiraram na época, só que quando cai na internet, já era. Não tem jeito. Hoje em dia você encontra essas imagens aí facilmente pela internet. É, que vocês estão vendo aqui diante do decorrer do vídeo, só que eu acho engraçado, né? Porque a hora que esse site recebeu a ligação do Favela Studios, é óbvio que isso era de verdade, eles ainda confirmaram que a negociação com a Disney para ser aberta lá em Dubai estava em andamento, por isso que eles pediam para apagar as imagens. Mas obviamente não tem o que fazer, né? Não e aí tem eles jeito. acabaram dando a certeza mesmo que era real aquele E projeto. às vezes é problema com o próprio estúdio ali que está criando o negócio, não tem o mesmo preparo que a Disney teria, por exemplo, para não deixar vazar, né? Aí no desespero acaba querendo pedir Óbvio. para a pessoa e acaba revelando tudo, né? Então, Querendo ou né? não, confirmando, né? Até porque acho que a multa com a Disney de um Imagina, contrato desse sim. deve ter sido, sim, linda. Com certeza. Bom, e esse projeto da Disney aí teria várias características de outros parques da Disney ao redor do mundo, só que mais adaptadas para a cultura árabe também. Inclusive, acho que até o castelo dele seria um pouco diferente, né? Exatamente, teria mais essa pegada. A Disney costuma fazer muito isso, como a Disney de Shanghai que a gente viu abrir agora, a de Hong Kong que passou por mais Que eu adaptações. acho muito incrível. Eu acho que e tem que se adaptar, né? Porque Sim. imagina só um parque da Disney extremamente americano na China ou lá nos Emirados Eu Árabes. acho que não ficaria combina estranho. tanto e eu acho também que é uma homenagem muito bonita pro país, né? Sim, Chegar uma marca tão óbvio. poderosa e tal. Acho que tem mesmo aí que aproveitar da cultura local. E o que mais chama atenção também nas imagens desse projeto é a quantidade de estruturas indoor, que são estruturas ali cobertas e fechadas, por conta do calor excessivo que faz lá em Dubai, por exemplo. Inclusive a gente vê muito disso nos parques que surgiram nesses últimos anos por lá, né? Totalmente. A maioria é indoor, fechado, climatizado, para as pessoas poderem aproveitar mais e terem um certo conforto ali dentro. Não é à toa que, por exemplo, o Ferrari World lá em Abu Dhabi, ele é completamente fechado, só algumas montanhas-russas que ficam do lado de fora. O novo SeaWorld que está surgindo por lá também vai nessa pegada, o Warner, é tudo assim. Bom, e ao entrar no parque, a rua principal seria em curva e levaria até um grande hub central, dando acesso às demais áreas do parque. Logo ali no meio vemos um carrossel, uma atração no estilo do Aladdin. E cruzando essa área temos o castelo super imponente ao fundo. À direita do hub está uma área da Pixar com um imenso estúdio de animação repleto de atividades, além da cidade de Radiator Springs, do filme Carros, que certamente seria a atração de corrida do filme, como a que você encontra lá na Califórnia. E do lado direito do castelo a gente consegue ver uma Adventureland, porém a única atração que dá para enxergar aqui é o Jungle Cruise. E por fim, a terceira área seria baseada em Star Wars, com uma versão própria do Astro Orbiter, além do Star Tours e outras atrações não identificadas. E assim, gente, esse parque ele parecia mais na verdade um resort com algumas atrações em volta do que necessariamente um parque temático da Disney. Até porque o hotel ficaria bem no meio do parque, dentro dele, quase mais ou menos com aquela ideia que a gente falou da Disney América pra vocês, mais ou menos. Acho que seria uma versão mais pocket ali da própria Disney, né? E uma coisa mais pra curtir totalmente em família. Acho que não seria o público adolescente frequentando lá, o público local, por exemplo. É, até acho que para eles entenderem como é aquele mercado, Também. porque Dubai também estava começando nesse sentido, talvez tudo isso seria um teste. Bom, então esse foi mais um projeto aí da Disney que acabou não saindo do papel, não foi pra frente. É interessante também que esse parque não foi encomendado pela Disney, não foi uma ideia própria da Disney.
e sim de outra empresa aí que tem vários outros parques na sua cartela ali de produtos. Exatamente. Por exemplo, o Motion Gate Dubai, o Legoland e até o novo parque do Real Madrid, que vai abrir lá em Dubai, são todos dessa empresa e justamente eles queriam trazer esse parque um pouco de porte menor da Disney. Então quem estava fazendo todo o projeto eram eles, obviamente com autorização da Disney, e licenciar esse parque como a Tokyo Disneyland é. Se vocês não sabem, a Tokyo Disneyland não é 100% da Disney, da Walt Disney Company. É licenciada por uma empresa japonesa e assim eles trabalham em conjunto como faz se muito fosse uma tempo. franquia, praticamente. Praticamente. A Disney tem uma participação lá, mas não é majoritária. E outra curiosidade nessa história toda é que essa empresa que queria trazer o parque da Disney ali para Dubai, ela já não existe mais. Então a chance que a gente tinha de ver esse parque lá pela região, acho que não tem mais como acontecer, pelo menos com essa empresa ou nesse formato. A não ser que a própria Disney queira entrar lá e coloque dinheiro, procure uma empresa, aí é outros 500, na verdade? Mas não vem ao caso, então a gente quer saber aqui qual dos dois projetos aí vocês sabiam que teve pelo menos a chance de existir, que os dois tiveram e muita, ou não. Então comenta aí pra gente o que vocês gostariam de ter visto se tornar realidade, a Disney America ou a Disney de Dubai. Eu confesso que eu preferia ver a Disney de Dubai, porque a Disney America eu fico pensando como esse parque não tem envelhecido hoje em dia, no sentido de assim, envelhecer totalmente mal, ia ser horrível. Sim, com um tema completamente nocivo e até meio sem noção também. Acho que preferia a versão de Dubai, acho que até pra gente ver como é que estaria funcionando Dubai nesses termos aí dos parques, porque até onde a gente sabe, não são tão visitados assim, não é um grande boom que tem por lá não, apesar deles terem pouca idade até. Tem melhorado agora que eu acho que tá começando a surgir mais, mas assim, aquele boom que era pra ter Six Flags, Universal, enfim, vários outros, não foi pra frente mesmo. Então comenta aí, a gente quer saber, e obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. E se gostou desse vídeo já sabe, ó, deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp pra todo mundo assistir e conhecer a história desses parques da Disney. E se vocês estão vendo esses nomes que estão subindo aqui, no final do nosso vídeo são os nossos patrocinadores, são os nossos membros que apoiam o nosso canal de maneira diferente. Se você quiser ajudar a gente também, tá aqui o link embaixo do nosso vídeo, tá escrito se tornar um membro, tá bom? Aí vocês ajudam bastante também, além de dar o seu like, compartilhar e tudo que a gente já falou, tá bom? É isso aí, gente. Beijo! Beijo pra todo mundo, Até tchau! o próximo vídeo!